contar aqui para vocês algumas experiências que eu tenho vivido e que na verdade eu vivi ao longo desses anos de manutenção dos elétricos com os clientes, tá? Principalmente ali para que você entenda, por exemplo, e se planeje, né? E evite também alguns problemas que acabam acontecendo ali relacionado aí à manutenção, relacionado até mesmo à postura ali com o cliente, tá? Para que você evite também possíveis problemas, aproveitando essa minha experiência ali que eu tive com alguns clientes. Bom, então eu vou fazer alguns vídeos, tá? Uma série de vídeos ali falando sobre isso. Eu vou trazer um primeiro caso aqui para vocês, que basicamente essa semana um cliente trouxe o veículo para fazer uma manutenção, e aí o veículo estava simplesmente com um problema no veículo, e a gente estava fazendo um diagnóstico nele, identificando qual era o defeito. Chegamos à conclusão que o defeito do veículo, na verdade, é relacionado ao próprio módulo, tá? Pode fazer teste com scanner, né? Entre outras coisas, colocar um ou outro módulo no lugar, e aí automaticamente identificamos que o problema está lá no módulo. E aí assim foi passado para o cliente o orçamento. Procedimento normal, recebe o produto, faz ali um check-up, faz um checklist, monta, por exemplo, ali o orçamento e envia para o cliente para ter aprovação para depois você executar. E aí já segue aí como experiência. Normalmente, como é que a gente funciona aqui? O cliente aprova, eu peço 50% do pagamento, então foi uma manutenção que deu em torno de R$ 1.200, R$ 1.250, então eu peço normalmente 50% para fazer a aquisição das peças e ter a garantia que o cliente já aprovou, beleza? E os outros 50% no ato da entrega do veículo, tá? E aí tem cliente que acaba às vezes querendo pagar tudo, porque quer parcelar em cartão. Bom, e aí o cliente me ligou, perguntando e meio que questionando. Aí que entra o X da questão. Ele falou assim, Tafarel, eu conversei com dois amigos que mexem um pouco com scooter, né, com os elétricos, e eles me pontuaram que não teria como o módulo queimar. Não teria como gerar esse problema no módulo. E que pode ter acontecido diretamente com vocês. Eu ouvi atentamente o cliente, deixei ele colocar todas as informações que ele tinha ali. E aí, no meu momento, eu fui me posicionar em relação a isso. E aí que entra o grande X da questão. Você, como técnico em manutenção dos elétricos, mesmo que você ainda não esteja 100% preparado, você precisa se posicionar, principalmente naquilo que você realmente já montou como diagnóstico. Porque para fazer um diagnóstico a gente teve todo um preparo, passamos o scanner, verificamos, colocamos outro componente no local e realmente tínhamos certeza que o problema era aqui. E aí ele me indagou que poderia o módulo ter gerado um problema na nossa mão. E aí eu perguntei para ele o seguinte, falei, fulano, seguinte, vamos lá, o que acontece quando o veículo chega aqui pra gente? A primeira coisa que a gente faz com o veículo é a gente ligar ele, tá? E aí automaticamente o veículo não estava ligando. Se, porventura, você entende que deu problema no módulo e eventualmente foi na nossa mão, você fez o mesmo procedimento, correto? Só que antes disso, eu já tinha passado a informação para ele que existia um curto, inclusive vários cabos colados um no outro ali. Né? Isso estava gerando ali o mau contato. Eu falei assim, bom, você também fez em algum momento, você ligou o veículo, correto? Ele, sim. Eu falei, então, se o veículo que estava em curto, que eu já te mostrei todas as informações ali relacionadas a esse curto, tá? Foi ligado por você, eu também fiz o mesmo procedimento. E aí é claro que antes disso a gente já verificou, o veículo dele tinha uma incidência de água enorme, tinha uma incidência ali de sujeira, né, de terra, ou seja, então nós sabíamos desse diagnóstico. Mas qual foi o grande lance da questão aí? Foi simplesmente eu me posicionar para ele. Claro que antes disso eu me posicionei, falei, foi feito todo o diagnóstico, toda a verificação, toda a avaliação, né, para chegar, trocamos, expliquei para ele, trocamos o módulo, fizemos com o scanner, e eu falei assim, aí eu fui mais uma vez para me posicionar como autoridade no assunto e falei assim, ó, eu não sei qual o grau de conhecimento dos seus amigos, mas o meu eu tenho certeza, que além de fazer isso há anos, a gente também ensina pessoas ao longo do Brasil. E aí a gente usa a nossa autoridade ao nosso favor, que não é nenhum preciosismo, tá? É simplesmente falar da realidade, tá? E assim, e aí eu expliquei para ele por A mais B. Existem alguns componentes, eu entrei na parte técnica, como o MOSFET, que se ele bater umidade, que foi uma das coisas que aconteceu, ele vai simplesmente trabalhar ali. Existe uma pasta térmica, dei o conhecimento técnico para ele. Uma vez que eu fiz todo esse processo, e aí ele me ouviu atentamente. O que aconteceu? Ele simplesmente ouviu atentamente. No final, não questionou mais nada, não indagou, falou assim, não, Tafarel, beleza, eu vou verificar aqui para fazer o parcelamento ali, porque realmente ficou um valor um pouquinho mais alto, para fazer a manutenção diretamente com você. O que eu quero pontuar aqui com vocês, galera? Escute o cliente atentamente, entenda qual o argumento dele, mas se posicione como um especialista na manutenção desses veículos, para que você simplesmente gere a autoridade para o teu cliente. Porque se eu respondo para ele assim, mas o teu amigo falou o quê? Perguntou o quê? Ele falou o quê? Eu não iria levar nenhuma credibilidade. Não estou preocupado com a orientação que ele teve. Estou preocupado com o diagnóstico que eu fiz exatamente de forma correta. Entendeu? E aí eu mostrei toda essa autoridade dele, inclusive falando de informações técnicas, que a gente sabe orientar. E com isso, ele simplesmente baixou a bolinha, né? E entendeu que realmente estava falando com uma pessoa que tinha certeza do que estava falando e certeza do diagnóstico que foi dado. Por isso, galera, se posicione, coloque a sua informação, seja cortês com o cliente, mas não deixe de se posicionar, porque isso faz total diferença ali para que você realmente seja identificado ali como uma autoridade no processo de manutenção. Essa aí é uma de uns casos que eu vou contar aqui dos clientes para que você tenha assim isso como experiência e te ajude no dia a dia das manutenções. Valeu? Tamo junto.